E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de número 17, tá? Da Biologia B de bola. Essa é uma aula, gente, muito tranquila, com mais conceitos importantes para vocês, mas eu diria que ela funciona como uma bagagem de conhecimento que vocês vão usar bastante até em fisiologia animal. Então vocês aplicam aqui na ecologia e também lá na fisiologia animal. Então eu vou começar, como a gente vai falar de estrutura do ecossistema, a gente vai falar de alguns termos dos fatores tanto bióticos quanto abióticos, certo? Porque você se lembra que ecossistema é o conjunto das espécies que vivem num determinado lugar e os fatores não vivos, temperatura, água, salinidade. Então a gente vai falar das adaptações das espécies nessa estrutura desse ecossistema, beleza? Para isso eu vou precisar usar com vocês dois prefixos importantes que a gente vai começar falando deles. Eu vou apagar a luz para a gente poder focar mais no quadro, que vocês estão percebendo que eu não consigo escrever muito, né? Então eu vou focar mais aqui na nossa apresentação, tá? Pera aí. Que hora para alguém me ligar. Também que me tocou. Vamos lá. Adaptações das espécies ao meio, tá, pessoal? Então eu comecei aqui com o prefixo euri, que significa largo, e o prefixo esteno, que significa estreito. Você vai ver na teoria da sua apostila que vem várias classificações dos animais quanto aos fatores abióticos. Por exemplo, a gente tem aqui a classificação das espécies de acordo com a temperatura que elas suportam. Então, por exemplo, camelo. Camelo é um animal que é classificado como euritérmico. O que significa isso? Euri largo, térmico temperatura. Ele suporta, o camelo é uma espécie euritérmica, significa que ela suporta ampla variação térmica. Né? Durante o dia está 45 graus, durante a noite está 0. Então ele tem mecanismos de adaptação a esse tipo de temperatura. O contrário seria um animal o quê? Estenotérmico. Tá? Como peixes recifais, por exemplo, que não toleram variação de temperatura. A água tem que estar ali em torno de 25 graus. Esquentou demais, eles morrem. Baixou muito disso aí, eles morrem também, beleza? Então, primeira classificação. Ainda em relação à temperatura, eu achei importante a gente trazer para vocês os aspectos fisiológicos da classificação das espécies, tá? Isso vale muito para os vertebrados, beleza? Animais pecilotérmicos e animais homeotérmicos. Qual é a diferença? Por favor, quebre a palavra. O que significa pecilo? Pecilo significa oscila. O que é homeo? Homeo é constante. Então, temperatura oscila, temperatura constante. Significado, tá? Então a gente tem aqui temperatura oscilando e temperatura constante, beleza? Tá, que é diferente de um animal endotérmico e ectotérmico, tá? Que muita gente acha que são sinônimos as duas coisas, olha só. Ectotérmico, ecto quer dizer fora, calor de fora. Endotérmico quer dizer calor dentro, calor interno. Isso é relacionado com a geração de calor interno, se a espécie consegue produzir calor interno. Para uma espécie produzir calor interno, ela tem que ter energia suficiente para isso. A gente fala que só as espécies que têm um metabolismo muito eficaz vão ter energia suficiente para produzir calor interno, tá? E espécies ectotérmicas, elas não têm condições de gastar ATP para produzir calor interno. Então elas vão se aquecer com o calor que vem de fora. São as espécies que dependem do calor do meio para se aquecer e para ativar o metabolismo, tá? Então ectotérmico, o calor vem de fora, endotérmico, o calor vem de dentro. Professora, vamos lá. Não estou entendendo. Me classifica um grupo então. Então vamos lá. Jacaré. Répteis de uma maneira geral.
tá? Répteis são classificados como ectotérmicos. Você já deve ter reparado que eles tomam sol para se aquecer, né? Quando você visita ali um zoológico, alguma coisa, você consegue visualizar as tartarugas, os répteis ali tomando um solzinho, né? Claro que depende da estação do ano, né? Enfim, no calor não é muito frequente, eles no horário do meio-dia vão para a sombra, porque eles também têm que manter uma temperatura, né? Não podem se aquecer demais. E pecilotérmicos quer dizer que a temperatura interna deles varia. Então, ou seja, o jacaré, ao meio-dia, se ele está no sol, a temperatura do corpo dele está 30 graus, vamos supor, tá? Mas de noite, quando ele foi para a sombra, o que acontece com ele? A temperatura interna dele não vai mais estar 30, vai estar 20, vai estar 15. E o que a temperatura interna desses bichos vai influenciar no metabolismo? Aí vai depender qual é o ótimo enzimático das enzimas deles. Porque tem animais cujas enzimas vão estar adaptadas a funcionar melhor em altas temperaturas. E é por isso que os répteis são mais ativos no verão, na primavera, quando está mais quente, né? É muito comum a gente falar assim, acidentes com cobras, principalmente em trilhas e tudo mais, acontecem mais em que estação do ano? Primavera e verão. Graficamente isso é comprovado, né? Eles cobram isso, olha que questão bonita que me ocorreu agora. Falar do número de pessoas que procuraram o hospital por picada de cobra, né? Por quê? E qual é a estação do ano? Foi mais no verão, inverno e outono não tem quase isso. Qual é a relação disso? Porque esses animais ficam metabolicamente mais quietinhos nas estações desfavoráveis, porque eles não vão ter provavelmente como se aquecer muito se tiver muito frio, né? Então eles ficam com uma temperatura, vai relacionar com o metabolismo deles, a temperatura deles oscila, se a temperatura ficar, né, muito baixa, as enzimas não trabalham direito, então metabolismo mais lento, tá? Já um animal homeotérmico, normalmente ele também é endotérmico, né? Então aqui entra o que? Aves e mamíferos. As aves e os mamíferos produzem calor interno e conseguem segurar esse calor no corpo, tá? Aqui tem uma relação bem importante que você vai aprender com o Sardar ou com o André na fisiologia, enfim, mas vocês vão ver que isso está totalmente relacionado com a dupla circulação fechada, né? Porque quando o animal atinge a homeotermia é porque ele tem um sistema circulatório muito eficiente que garante a oxigenação bem boa, né, vamos dizer assim, dos tecidos, não tem mais mistura de sangue venoso e arterial, tá bom? Mas para a aula de hoje, então, esses conceitos importantes, beleza, queridos? Agora, algumas adaptaçõezinhas que a gente vê em relação ao frio, né? Vocês já devem ter ouvido falar em animais hibernantes, processo de hibernação. Aqui vocês estão vendo exemplos reais de animais hibernantes, como topeira, né, marmota e alguns morcegos. Aí você fala, cadê o urso, professora? O urso, teoricamente, ele não faz uma hibernação, ele tem um sono hibernal, que a gente fala, tá? Porém, cuidado, né, que há alguns vestibulares, a UEPG falou como exemplo, ursos, como por exemplo, ursos tendem a baixar o seu metabolismo, tem um sono hibernante, verdadeiro, tá? Eles não são hibernantes, porque assim, qual é o conceito de hibernação? É baixar a temperatura corporal e baixar muito o metabolismo. O urso, ele só faz isso, mas ele dá uma baixada no metabolismo, mas ele não chega a baixar a temperatura corporal, ele não tem uma perda de consciência. A gente costuma falar que você quer saber se um animal está hibernando ou não, você vê lá ele dormindo. Se você cutucar uma marmota que está hibernando, você vai ter que, para acordar ela, ficar mexendo com ela uns 15 minutos. Para daí ela abrir o olho, tá. O urso, basta 2 cutucadas, ele já está correndo atrás de você, entendeu? Então essa seria a diferença em relação à diferença de hibernação e sono hibernal, tá? Estivação é o oposto da hibernação. É quando algumas espécies, como aqui o frio é a estação desfavorável, né? Por isso que eles baixam o metabolismo. E a estivação é por calor e falta d'água. A gente observa isso em alguns anfíbios
e alguns caracóis, alguns moluscos fazem estivação, tá? E tem ainda um termo que às vezes aparece nas provas para vocês, que é o torpor, que é uma baixa de metabolismo por curtos períodos, diário, só para descansar mesmo, que é o beija-flor. A gente fala que o beija-flor, pra vocês terem noção, o coração dele bate 1.200 vezes por minuto. O bicho é uma batedeira, é um trrr, né, uma coisa absurda. Como é que você dorme, né? Imagina, se põe no lugar do beija-flor, você vai dormir com taquicardia, né? Então, para ele descansar, ele tem que fazer um torpor, que a gente chama, que é dar uma boa baixada no metabolismo para baixar o batimento cardíaco, né? Para o corpo dar uma descansadinha, beleza? Ah, virou? Mas tudo bem. Obrigada. Então, agora as adaptações em relação à luminosidade, pessoal. A gente tem espécies... Opa, esse negócio tá... A gente tem espécies que a gente sabe que o ritmo biológico delas é totalmente dependente da luz, né? Então, lá até na discursiva eu falei para vocês de um hormônio chamado melatonina e o cortisol que regulam o nosso ritmo circadiano, né? Então a luz é muito importante porque é o estímulo da luz que faz você parar de produzir a melatonina e aumentar a produção de cortisol para determinar o seu ritmo biológico. Com várias espécies isso também acontece, né? Então a luz é fundamental para a determinação desses ritmos biológicos, para regular o nosso sono, para regular a germinação de sementes. Vocês vão ver que tem sementes que precisam de luz para germinar, outras não. Para a reprodução das espécies, então a insolação, a quantidade de luz vai determinar diversas coisas no ecossistema, tá? Vocês vão ver em botânica a classificação de plantas umbrófilas, né, que são plantas de sombra, e as espécies heliófitas, heliófilas, que precisam, né, de sol pleno para poderem se desenvolver. Então, a luz também, né, determina esses estágios de sobrevivência. Se você coloca uma samambaia para se desenvolver num campo aberto, ela vai morrer, né, porque ela não tem as adaptações necessárias, beleza? Agora, adaptações segundo a quantidade de água, pessoal. Então, a gente sabe que a água é fundamental à vida, né? Então, todas as reações químicas ocorrem na presença de água, todo o nosso metabolismo, grande parte do citoplasma da nossa célula é água, então a água é fundamental para todas as células, para o metabolismo celular. Aqui eu coloquei uma informação muito importante que vocês vão ver em fisiologia, mas é válido a gente já falar aqui porque pode aparecer nos exercícios para vocês. Quanto mais frio está, menos a gente sua, certo, pessoal? Porque a gente não tem que perder calor. Então, se eu não perco água pela pele, a água que eu tenho em excesso vai sair pelo xixi. Então, a relação de no frio você ir mais vezes ao banheiro está explicada fisiologicamente com uma adaptação geral dos seres vivos, né? Os animais que são homeotérmicos, que iriam suar para perder calor, iriam perder água, né, para regular a temperatura, no frio isso não acontece, tá bom? Isso já tem em algumas questões aí para você fazer essa correlação. Coloquei aqui também o termo de espécies hidrófilas, que gostam muito de água, que suas raízes precisam ficar constantemente na água, né? Então essas espécies, vocês vão ver em botânica que elas têm várias adaptações para isso. E temos também as espécies xerófitas, né? Que são as espécies que não gostam de muita água, estão adaptadas a um clima seco. E aqui eu conto uma historinha bastante interessante, que para você não esquecer disso, isso vale... Eu costumo falar que é uma lição de vida isso aqui, porque assim, cada espécie está adaptada a uma determinada condição. Então, se eu trouxer uma Vitória Régia, fala assim, eu vou te salvar da água, né? Vou te botar num vasinho com terra, ela vai morrer? O oposto também acontece com os cactos, mas isso é muito mais frequente. Eu não sei, a gente tem essa noção de que, né, a espécie tem espinho e tal, e que ela tá sofrendo. E é inato da gente falar, nossa, agora eu vou cuidar de você, cactozinho. Vou levar você pra minha casa e vou te dar água todo dia, né? E aí, o que você faz? Você mata o cacto, né?
né? Então é aquela história, e por que eu falo que é uma lição de vida? Porque a gente tende a cuidar do outro como a gente acha que deve. E muitas vezes a gente não se preocupa de como o outro quer ser cuidado, como o outro precisa ser cuidado. E isso eu acho muito interessante. Eu tenho uma amiga que me contou essa história e eu relacionei com isso. Porque assim, ela falou assim, eu fui numa psicóloga porque eu tenho muita dificuldade de manter os meus relacionamentos. E aí a psicóloga falou assim pra mim, primeira coisa, você vai comprar uma planta e vai cuidar dela. Daqui uns 3 meses você me fala como é que essa planta tá. E ela foi dessas que comprou, não foi um cacto, mas comprou uma suculenta da vida. E ela falou, depois ela me falou, Karina, tô péssima porque eu consegui matar a minha suculenta, vou ter que falar pra psicóloga e tal, não sei o quê. E aí foi isso que a gente, nesse papo a gente concluiu. Eu falei, mas como é que você cuidou da sua suculenta? Eu sabia que ela gostava de sol, aí eu dei bastante água e não sei o que, eu cuidava dela todo dia, dava aguinha. Ou seja, ela cuidou do jeito que ela achava que devia e ela não foi pesquisar como a planta gostava de ser cuidada, né? Então é aquela história da gente buscar, olhar como o outro quer ser cuidado, né? Pra gente poder se relacionar melhor e cuidar melhor, claro, né? Então é uma lição de humildade pra gente também, que a gente tem sempre que estar aprendendo, né? Se pondo no lugar do outro e vendo isso. Achei muito interessante. Bom, adaptações segundo a pressão, né? O que a gente tem, pessoal? Pressão atmosférica no ambiente terrestre, a gente sabe que no nível do mar a gente tem uma pressão de 1 atm. Tá? E aí vocês vão perceber que o grande problema está na água, porque a cada 10 metros de profundidade que a gente desce, aumenta 1 atm. Então a 10 metros eu tenho 2, a 23 e assim sucessivamente. Então a pressão ela é um fator de seleção muito importante para as espécies marinhas. Então a gente vai classificar as espécies marinhas em euribáricas ou estenobáricas. O que é uma espécie euribárica? Lembra lá do começo da aula o que é o termo euri? Euri é amplo. Então as espécies euribáricas são as que apresentam ampla variação de pressão. O que eu trouxe para vocês aqui? O exemplo lindo da cachalote. A cachalote é essa baleia dentada aqui, que mergulha a 1000 metros de profundidade e vem respirar na superfície. Então ela tem toda uma adaptação corporal para suportar a pressão e rapidamente ela sobe, não é rapidamente, mas assim, não é muito rápido, mas ela fica, né, lá embaixo por meia hora, 45 minutos sem respirar e consegue ela consegue subir a superfície para conseguir fazer a troca gasosa dela, né? Visto que é um animal pulmonado, tá? O Nautilus é um outro exemplo de animal que suporta a variação de pressão. O Nautilus, vocês vão ver com o Sardá, ele é um molusco, né? Que é da família do polvo e da lula, ele é um cefalópode, é o único que tem concha externa. Ele é considerado um fóssil vivo, inclusive. E ele vive a mais ou menos 400 metros de profundidade, mas ele tem um mecanismo de regulação de pressão interna. Ele é uma espécie que se você pesca ele, passa uma rede e puxa muito rápido, ele chega de boa na superfície. A maioria dos peixes de profundidade, se você passa a rede e puxa, eles vão chegar na superfície com as vísceras todas para fora, por conta da pressão, né, que diminuiu, tá? Aí as espécies, então, como a maioria dos peixes eu falei para vocês, elas são estenobáricas, né? Elas não suportam ampla variação de pressão. Então, se você afunda uma espécie estenobárica, ela comprime, ou se você levanta essa espécie estenobárica, ela expande, tá? E aí ela morre. Então, por exemplo, esse peixe aqui, muito famoso do filme do Nemo, né? Peixe de profundidade, que tem aquela luzinha aqui na ponta para atrair as suas presas, né? O pessoal pergunta por que não temos esse peixe, por que não trouxeram para botar no aquário para a gente visitar? Esse peixe vive a mais ou menos 2.000 metros de profundidade, numa pressão, né? Que eu nem sei calcular aqui agora de cabeça. Para eu manter esse peixe em cativeiro, vivo, né? Eu teria que pescar ele primeiro,
trazer ele numa câmera hiperbárica, numa câmera compressiva, para ele chegar vivo na superfície e ainda manter ele num aquário sob pressão, inviável, né? Então essas espécies, elas não chegam. Essa é a dificuldade da gente estudar o comportamento dessas espécies de profundidade, né? Muito doido. Por isso que as filmagens, né, tentam nos mostrar mais ou menos como esses bichos vivem, né? Porque a ideia também de trazer para um aquário é para estudar o comportamento dessas espécies, para a gente entender melhor a biologia da espécie, mas nem sempre é possível, principalmente em relação a esses bichos de profundidade, tá bom? Que não tem essa amplitude aqui. O Nautilus tem em aquário, o pessoal traz, né, de profundidade para poder estudar. Cachalote é inviável, né, porque é um bicho gigantesco, tá? Mas os Nautilus têm em aquários para visualizar ali predação, comportamento, por isso que o Nautilus é super bem estudado, inclusive. E aí, vamos finalizar com a salinidade, pessoal. O termo halus significa sal. Então, talvez você já tenha visto lá na aula de bactérias, as bactérias extremófilas, as bactérias halófitas, né? Que são aquelas bactérias que sobrevivem em regiões hipersalinas. Então as espécies que são eurialinas suportam ampla variação de salinidade. Alguns tubarões conseguem isso, e esse é um tubarão que tem aqui no Brasil, que é chamado de tubarão cabeça chata, que tem lá no Nordeste. E o tubarão cabeça chata, apesar de viver no mar, ele já foi encontrado 2.000 quilômetros para dentro da foz do rio Amazonas. Então eles entram na água doce, então eles têm algum mecanismo de adaptação e suportam então desde água doce até água salgada, tá? Aqui eu tenho a enguia, né, também como um exemplo de adaptação, e temos o salmão. Aí essas espécies é o seguinte, pessoal. O salmão é conhecido como um peixe anádromo. O que você sabe sobre o salmão? Aonde se pesca salmão? O salmão dá para pegar no rio ou no mar, mas em momentos diferentes da vida dele, né? Quando o salmão está no rio, quando ele está subindo o rio, ele está indo desovar na cabeceira do rio. Então o salmão, os filhotes nascem no rio, por isso não se deve pescar o salmão quando ele está no rio, porque ele está indo desovar, ele está indo se reproduzir, tá? Aí ele se reproduz, ele libera os filhotes lá, se reproduz e morre. E aí os filhotes nascem no rio e descem o rio e vão passar a vida se desenvolvendo no mar, tá? Então são espécies que suportam essa variação de salinidade, mas dependendo do ciclo de vida. A enguia, aí por isso chama anádromo, tá? A enguia é um peixe que a gente chama de catádromo, que é o oposto do salmão, tá? Ela vai para o mar para desovar e depois os filhotes migram para o rio para se desenvolver, beleza? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Tá, vamos finalizar com os níveis tróficos agora para ser base para a nossa próxima aula, pessoal. Então, todas essas espécies, elas vão ocupar, independente das suas adaptações, a gente vai classificá-las daqui a pouco em produtores, consumidores ou decompositores. Qual é o conceito de uma espécie produtora? Produtora é aquela que produz o próprio alimento, né? Porém, esse conceito, pessoal, ele é um conceito básico de ensino fundamental. Que, olha só, eu sempre conto essa história, né? Então, se vocês já ouviram, eu vou me repetir aqui, mas eu acho muito válida. A minha filha está estudando justamente isso, estava estudando isso ano passado, e eu fui estudar com ela e ela ia ter prova. Eu falei, filha, me fala então um exemplo de ser vivo que seja produtor. Ela falou, eu. Falei, como assim, você? Me explica. Porque eu consigo já fazer bolo, eu consigo fazer pão, né? Então ela entendeu que ela produzia o próprio alimento dela. Então olha isso, né? Então tá errado. O produzir o próprio alimento é sozinho, metabolicamente. Então produzir o próprio alimento é quando as suas células, né, as células dos seres vivos conseguem pegar matéria inorgânica e metabolicamente produzir matéria orgânica, tá? Esse é o conceito de produtor. Então, os produtores podem ser seres que fazem fotossíntese, e aí entra quem, pessoal? Algas e plantas e cianobactérias, tá?
ou seres que fazem quimiossíntese, que seriam outras bactérias quimiosintetizantes. Então, o que é ser produtor? É transformar matéria inorgânica em matéria orgânica dentro das células, beleza? Esse é o conceito mais bonito, mais correto para o ensino superior aí de vocês, tá? Consumidores. Consumidores alimentam-se de um outro ser. Então aí eu expliquei para minha filha, né, que ela é uma consumidora, apesar dela conseguir transformar, né, a farinha em pão, né, ela está consumindo aquela farinha. Aquela farinha, então, aí vale uma coisa importante, pessoal. A FUVEST gosta muito, e eu já vi isso na Federal do Paraná, já vi isso na UEM, aquela história de cadeias alimentares mais práticas com o nosso dia a dia, né? Então, uma pessoa, quando ela come pão com geleia, ela está se comportando como o quê? Ela está se comportando como consumidor primário, né? Porque o pão, né, ele veio da farinha, tá? Então, você fala assim, porque pão quando você come pão, você não está comendo diretamente a planta, certo? Essa às vezes é a dificuldade da gente entender. Quando você está comendo uma geleia de frutas, você não está comendo diretamente a planta, você está comendo a planta processada, você está comendo o trigo processado, mas você está se comportando como consumidor primário, beleza? E o conceito de decompositor, isso os alunos também confundem bastante. Porque assim, por que só bactérias e fungos são decompositores? Por que um animal que come matéria orgânica morta não é considerado um decompositor? Por exemplo, os alunos perguntam, professora, urubu. Urubu não é decompositor? Não. Por que o urubu não é decompositor? O urubu é consumidor. Consumidor de matéria orgânica morta. A gente vai fazer essa classificação na aula que vem. Por que ele não é um decompositor? Porque qual é o conceito de decompositor? Aí vem aquela história também do ensino fundamental. Lá os aluninhos pensam, a professora fala, decompositor é aquele que come coisas mortas e vai transformar essas coisas mortas. Aí tá errado, né? Decompositor é quem transforma matéria orgânica em inorgânica. É o oposto de produtor. O urubu, ele pega uma matéria orgânica morta e transforma em outra matéria orgânica. Tá? O urubu, então, ele não consegue degradar as moléculas para voltar no seu estágio inicial. Ele não faz o ciclo da matéria. Só quem consegue fazer isso são bactérias e fungos, que fazem a decomposição, então, total da matéria orgânica em inorgânica. Beleza, queridos? Então, finalizamos aqui. A aula que vem, como eu falei para vocês, a gente vai trazer, né, a gente vai aplicar tudo isso dentro da cadeia alimentar, tá bom? Trouxe aqui um exercício da FUVEST de 2019. Os gráficos mostram informações sobre fatores abióticos de 4 locais, L1 a L4, todos eles cobertos por vegetação nativa. A duração do dia é mostrada com o tempo decorrido entre o nascer e o pôr do sol. Aí ele pede o seguinte, bom, antes de ver o que ele pede, pessoal, gráfico 1, pluviosidade anual são 4 locais, tá? L1 a L4, pluviosidade. Então aqui é onde chove mais, aqui no L2 e L3 chove igual e no L4 chove menos. Temperatura máxima em junho, L1 e L2 é quente em junho, L3 é mais ou menos, L4 é frio em junho, tá? Duração do dia em junho, L1 e L2, duração do dia alta, L3 e L4, né, bem inverno, o dia dura pouco em junho, que é o que acontece com a gente aqui, tá? Considerando L1 e L4, em qual deles se espera encontrar maior variedade de adaptações dos animais a climas frios, pessoal? L1 e L4, o que a gente teria aqui? Você observa que em L1 chove muito, em L1 é calor, em junho, e o dia dura bastante. L4 chove pouco, é frio em junho e o dia dura pouco em junho. Então olha a pergunta, em qual deles eu espero encontrar
maior variedade de adaptações dos animais a clima frio. Aonde eu tenho um clima realmente frio? No L1 ou no L4? No L4, certo? Tá? Então eu coloquei aqui no... Ih, já tem a resposta de tudo. No L4, tá? Não olha o resto. Considerando L2 e L3, em qual deles será maior a produtividade primária bruta em um campo nativo ao longo do ano? Justifique. Pessoal, vocês não viram ainda o conceito de produtividade primária bruta, mas já adianto para vocês que é o total de fotossíntese que acontece. Então, considerando L2 e L3, aonde vai ter mais fotossíntese, tá? Num campo nativo ao longo de um ano. L2 e L3 têm o mesmo nível de chuva, mas L2 e L3 têm temperaturas diferentes. O L2 é mais quente no inverno do que o L3. O L2 tem maior duração do dia, maior período de luz, então vai ser L2. Vai fazer mais fotossíntese. Concordam comigo? Tá? Então L2 porque a duração do dia e a temperatura são maiores do que em L3. Os fatores abióticos favorecem a produção de matéria orgânica por fotossíntese, aumentando a produtividade bruta, tá? Letra C. Se houver florestas pluviais em L3 e L4, em qual delas haveria maior diversidade de seres vivos em geral? Qual delas? Em L3 e L4, se fosse floresta fluvial. Na L3, não é, pessoal? Porque apresenta maior temperatura e pluviosidade em junho, como a gente tinha visto ali. O que mais que ele quer? Com base nos seus conhecimentos, em qual destes locais as cadeias tróficas seriam mais complexas? Justifique. Então, pessoal, aqui eu coloquei que esses fatores abióticos em maior intensidade favorecem o aumento da diversidade dos seres vivos e, consequentemente, apresentam cadeias e teias mais complexas. Então, justamente, são esses conceitos, né, que a gente vai estar aplicando. Eu trouxe essa questão aqui porque foi o que mais se aproximou um pouquinho das questões mais recentes do vestibular, do pouquinho que a gente viu aí de fatores abióticos envolvidos, tá? Então isso pode cair na forma gráfica também. Beleza, queridos? Não deixe de fazer os exercícios da apostila. Eu fico por aqui. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!